Então, quinta-feira, Diálogos Criativos Sistêmicos com Kátia Salvani. Esse projeto faz parte da Mentoria Artística Sistêmica, onde eu abordo processos criativos, né, da perspectiva dos artistas, da perspectiva de curadores, de críticos, de fotógrafos, né, são pessoas que são convidadas para comentar, né, sobre seus processos criativos, e aqui a gente tem uma conversa. Então, enquanto vocês estão chegando, aguardo aqui a nossa convidada Cleiri. Deixa eu chamar a Cleiri, nossa convidada já chegou. Espera um pouquinho, Cleiri vai mandar o convite para você. Conseguiu? Conseguiu! Yes! Sabe o que aconteceu? Eu estava com a câmera virada. Ah! Tinha esquecido. Então tá bom. Então tá bom. Ai, olha só quem que eu trouxe para fazer live comigo. Ah, minha mini espadinha. Não, com a Cleiri ia ter, né? Tinha que ter. Cleiri, antes de mais nada, puxa, que alegria que você, finalmente, a gente conseguiu acertar essa agenda e você está aqui para compartilhar o seu processo criativo dentro dessa live, que já tem um tempão que eu estou fazendo. Eu comecei na época da pandemia, falei assim, gente, preciso falar com as pessoas. E aí é um projeto que, sei lá, né, começa a não para mais. Então tem sido muito gostoso receber as pessoas, os artistas, os críticos, os curadores, aqui no meu cantinho do ateliê, para a gente ter uma conversa leve. E aí, para quem está chegando, oi Rogério, pessoas, aproveita ainda, dá para chamar aviãozinho, chamar os colegas, que a gente está começando. Oi Gil, vários artistas aqui entrando. E só para vocês saberem, a nossa convidada de hoje, a Cleiri, como todos os convidados, nunca sabe quais são as perguntas. E é uma conversa, tá? Bem levinha, bem gostosa. E o foco, Cleiri, é sempre essa coisa o processo criativo mesmo. De onde que vem, de onde começou. E aí a gente estabelece aqui uma conversa, a gente nunca sabe para onde que vai, né? É um roteiro aberto. E a ideia é trocar mesmo essa experiência, né? Um diálogo, né? A partir aí da contribuição, e daí das conversas e da experiência daquela pessoa que eu trouxe para convidar. E aí, para quem é a primeira vez que está vindo aqui, lá no meu Instagram, sempre eu posto um carrossel, que é um mini portfólio, bem mini mesmo, de imagens que o próprio artista me cede. Então, a gente monta esse mini portfólio, isso fica postado antes das lives. Então, terminando aqui, se vocês não conhecerem o trabalho da Cleiri, vai lá, dá uma olhada, depois procura o site da Cleiri e aprofunda, né? Que essa é uma oportunidade bacana de aproximar da produção da Cleiri. Ok? Então, Cleiri, seja super bem-vinda. Como começa? Eu vou ler aqui na telinha, tá? Porque eu não imprimi, e vou ler um pouquinho a apresentação da Cleiri e aí a gente começa. Tudo bem? Eu vou olhar de lado aqui, mas eu estou sabendo que você está aí. Bom, então vamos lá. Ó, Diálogos Criativos hoje tem a nossa querida Cleiri Cardoso. Vou ler aqui um pouquinho. Ela vive em São Paulo, é artista e professora, desenvolve trabalhos relacionados à imagem impressa e aos meios de reprodução de imagens e a aproximação deste com a fotografia e o vídeo. E isso é muito legal, a gente vai conversar sobre isso. Graduada em Educação Artística, com habilitação em artes plásticas na Faculdade de Artes do Paraná, é mestre em poéticas visuais em 2014 pela ECAUS, foi quando eu conheci você. A produção artística tem como eixo a natureza e civilização, apresentada em séries de gravuras, livros de artistas, vídeos, intervenções urbanas e em espaços arquitetônicos. Participa e propõe projetos coletivos, ministra cursos de artes gráficas em seu ateliê e em ateliês livres diversos. Integrou o grupo Dragão da Gravura, que é um coletivo, né, de intervenção urbana, foi também premiada pelo edital de ações culturais itinerantes no SESI, entregou o grupo de artistas proponentes do projeto Volante, esse projeto é muito legal, realizando, né, ações artísticas entre 2009 e 2015, envolvendo gravura contemporânea e intervenção urbana. Foi premiada pelo edital Rede Nacional Funarte de Artes Visuais em 2011, é membro fundadora do selo editorial Edições Extemporâneas, com participações em feiras de arte impressa do Brasil, a Tijuana, que a gente conhece bastante, a Miolos e a Feira Plana. Entre 20 e 21, integra a Goma Grupa. Ufa! Um monte, isso que está resumido. Então, seja bem-vinda. Já tem uma atualização
Não, aí eu já não integro mais a Goma Grupa. Ah, então tá bom. Ó, gente, tudo bem, mas integrou. E aí vai para o outro lugar. Mas tá tudo certo. As parcerias vêm e vão e faz sentido o tempo que tiver que durar os projetos. E assim a gente participa e sai de um jeito leve, né? Acho que é muito do contemporâneo isso, né? Essas parcerias que são fluidas, né? A gente fica em um determinado momento, faz a produção, contribui, aprende, ticabum, vai para outro lugar e tá tudo certo. Bem legal. Então é isso. Quer dar um oi para a galera antes da gente começar? Sim, então boa noite para você também, agradecer pelo convite, de participar da conversa. Acho sempre bom, né, estabelecer esses contatos de troca. Para mim, principalmente agora, durante a pandemia, foi um bom exercício esses encontros Sim, para falar sobre o trabalho, né? Como quando a gente sim, sei lá, quando a gente é convocado a isso, é que a coisa vai se organizando e se sim, elaborando também nesse lugar, né? Eu, pelo menos, sou muito do fazer para depois olhar para isso. Não que. Não, eu acho que as coisas acontecem meio simultaneamente, né? sim, Mas eu não sim, sou muito de ficar projetando, escrevendo muita coisa para depois fazer. Normalmente é sim, o contrário. sim, E esse exercício da fala, né, de olhar para o trabalho e falar, tem sido algo que me interessa bastante nesse momento. sim, Então, eu sim. também fico feliz de É. estar aqui. É, e é um momento interessante isso, né? E aí, claro, eu sei também que você fez mestrado, né? E essa coisa da pesquisa, né? Que é um momento assim que, cara, a gente é obrigado a sentar, né? E refletir sobre a produção, né? E refletir sobre a produção, falar sobre a produção, é um lugar que a gente também está produzindo imagens, né? A gente está pensando, a gente está produzindo imagens, quando a gente está ali falando, ouvindo a gente falar, né? Eu acho que vai clareando, né? As questões que às vezes ficam meio no segundo momento ou no segundo plano, né? Fica meio nevoado, mas quanto mais a gente vai falando do trabalho, eu acho que é como se também fosse descortinando, né? Tem a prática do ateliê, mas essa prática de você sentar um pouquinho e, peraí, deixa eu estabelecer um diálogo com o trabalho, né? Deixa eu contar para o outro aquilo que eu estou fazendo, porque eu me ouvo, né? Fico ouvindo, né? E aí as coisas, pô, eu não tinha percebido, né? A gente vai tendo outras percepções também. É um exercício também de criação, né? Essa coisa da gente falar sobre a nossa própria produção, né? Eu acho bem interessante isso, né? Eu acho bem Eu bacana. acho importante esse olhar para o trabalho, situar ele, né? Sim, Olhar para as conexões que ele estabelece com outros trabalhos que você fez, naqueles sim, recortes que você está inserido, né? No meu caso, na gravura ou na imagem impressa, e quando eu faço outros trabalhos que saem desse campo e vão para o vídeo, para a fotografia, criam conexões, né, com sim, performance. sim, Eu tenho gostado bastante de dar atenção para isso, sabe? Para sim, não ficar esvaziado também, para aprender com o trabalho sim, e não sei, olhar para ele com respeito também, né? Eu acho que só sim, fazer, fazer, sim, fazer, porque eu tenho uma compulsão por fazer, né? Eu tenho sim. uma compulsão, eu tenho mãos nervosas, sabe? Eu não posso parar de fazer, faço, 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 faço. Não me Mas é faltam bom ideias, também. eu tenho crise com ideias, mas isso também pode ser um problema, né? Sim, Já vi isso como um problema, é. porque É quase um eu só valido se eu estiver fazendo muito, né? E não é por aí, né? e o que eu vou colocar na existência? O que vale ser colocado na existência? Não pode ser o trabalho não pode ser uma mera satisfação desse impulso de inserir coisas, de criar coisas, de transformar matéria, né? Sim, Então, essas paradas para olhar. E sempre que eu saio de uma conversa, isso fica ecoando, isso vai fica. reverberar de alguma maneira no Sim, que eu vou escrever sobre o trabalho, né? Vai me sim. fazer. É tipo uma análise, né? Você vai. É, são percepções, né? E aí, olha só, eu anotei algumas perguntas aqui, mas a gente depois, né, vai derivando, né?
É, eu costumo sempre perguntar quando que as coisas começaram, né? Quando que Cleirice viu na área de artes? Que eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz e tem uma certa curiosidade, né? Às vezes até uma coisa meio romanceada, mas assim, quando Cleirice viu nessa possibilidade de seguir nessa área de artes, né? Falou, não, eu acho que é isso, assim. Pum. Eu acho que quando a gente se vê, é depois do que quando isso começa na nossa vida Sim, de verdade, né? Quando eu me vi como artista foi quando eu comecei a estudar artes, né? sim, Eu sou do interiorzão do Paraná, então nasci num lugarzinho muito minúsculo e que não tinha esse contato com sim. exposições, né? Olha que Então, interessante. mas me despertava. Eu sempre tive a atenção voltada para isso, através de livros, de poucos livros que eu achava na escola, de Sim, revistas, então achava imagens ali que eu tinha até guardado esse material, acabou se perdendo com o tempo, com as mudanças na vida, né? Mas sim. eu rasgava folhas de revistas que tinha as imagens de artistas que me chamavam atenção. Olha que legal. E, e uma coisa assim que eu me encantava com pinturas de pano de prato, por exemplo. Era uma Olha coisa que legal. que me, que me despertava interesse quando criança já. Eu comecei. Depois eu percebi, nossa, eu acho que a minha primeira experiência artística foi com a telefonista do lugar que eu morava, que era um lugarzinho tão pequeno, é, no, no, num distrito assim, de um município que fica divisa com a Argentina, ali no sudoeste do Paraná, onde eu nasci. Sim, sim, Eu me encantei com os panos de prata dela, sei lá, na terceira série, e comecei a aprender a pintar com ela. Eu acho que sim, essa, eu diria que foi a sim. minha primeira experiência Primeira experiência. de paixão. Mas aí, logo, quando eu estava fazendo vestibular, quando eu ia fazer vestibular, é, intuitivamente eu me deparei assim com essa possibilidade, me encantei, entrei na faculdade, embora fosse uma faculdade de licenciatura, Sim, me encanta também, né? sim, sim, Eu já cheguei a sim. achar que eu era mais artista do que professora, queria ser só artista, e hoje em dia são Vai tudo funções junto. que eu gosto de conciliar. Sim, sim, Uma retroalimenta a outra, assim. sim, E, mas eu acho que aí quando eu comecei fiz a faculdade, na faculdade não tinha muito, eu tinha que trabalhar e fazer faculdade. Então, e é aquela coisa, né? Você está ainda muito imaturo em tudo, né? Você está sim, experimentando muita coisa. sim, Mas eu sempre mantive uma produção investigativa. E logo me encantei com a gravura. Já arrumei um espacinho para trabalhar com estilo, consegui umas ferramentinhas, uns pedaços de madeira, um potinho com tinta. E comecei a fazer litografia também na época em Curitiba, morava em Curitiba. Tinha sim, um ateliê de litografia no Parque São Lourenço, que aí sim, eu fazia um estágio e eu ganhava esse curso como um dos bônus ali do estágio, e eu sim, comecei a sim, fazer sim. esse Que curso. legal. E dali por diante, a minha formação em gravura mesmo foi acontecendo muito fora da Da universidade, sabe? universidade. Sim, E, e muito fazendo também. A Chilo, sim. principalmente, eu aprendi muito na própria, no, 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 no próprio No dia a fazer. dia da coisa, né? Eu acho que eu tinha É, sabe quando você tem aquela conexão forte com a coisa, assim, que você sim. olha e já consegue deduzir E como ele foi feito? aprecia, né? Vai, vai, vai. Que legal. É, e essa era uma das perguntas, né? Porque assim é muito bacana, né, ver a sua produção e perceber que do jeito bem bacana, né? Que você assim, você não se encaixa naquele título, ah, sou gravurista. Não vejo você como gravurista, você é uma pesquisadora da imagem.
E aí, assim, você vai buscar, né, aquela técnica que, no final das contas, né, vai produzir uma imagem que tem uma qualidade que para você interessa. Então, daí você vai lançando mão, né? Você vai fazer fotogravura, vai fazer estilo, vai, né? Você falou, né? De repente traz uma situação do vídeo, vai trazer uma situação de performance, e aí você vai, né, como investigadora mesmo, procurando, né, o que que tem naquela imagem, naquela qualidade de imagem, que ela me dá uma resposta para algo que eu quero construir, né? E eu acho isso muito bacana, né? Que não tem aquela coisa. Eu não gosto de usar a palavra ortodoxa, que fica, parece que é meio pejorativo, né? Mas aquela coisa de ficar preso da cozinha da gravura. Não. Tem as coisas da gravura, porque a gravura me dá algo que as outras técnicas não me dão, mas eu transito, né? E aí eu acho interessante esse teu trânsito, né, por entre essas mídias todas, mas tem sempre algo que a gente percebe. Pô, né, eu vejo a Clery aqui, vejo lá, vejo lá, vejo lá, vejo lá. Então fica muito clara essa investigação de uma imagem que você quer construir, né? E aí como você lança a mão de várias mídias, né? Vamos pensar assim, né? De vários processos, né? E aí eu queria voltar num lugar que é o seguinte, quando você, né, sentou uma primeira vez para escrever sobre, né, além da graduação, você começou com uma história que era assim, habitar a paisagem. Aí você fez uma série de trabalhos, né, isso entre 2012, 14, 15, né, que era essa coisa de habitar a paisagem, né, você olhar para essa paisagem, né, e tirar dela os elementos que para você fica interessante construir como imagem, né. E aí depois você foi para o Morada da Imensidão, e aí chegou no Corpo Cultivo. E aí eu aqui, Kátia, olhando, né? Eu falei assim, nossa, que interessante, né? Ela fez um primeiro movimento de habitar a paisagem, e aí depois a paisagem passou a habitar o corpo, né? Era um olhar, daqui eu estou olhando a paisagem, né? Aí você faz as casas, tem os trilhos, tem um monte de coisa, né, conversa com a cidade, né? E aí agora nesse determinado momento, assim, a paisagem veio e habita seu corpo, né? Você percebe essa virada que aconteceu, assim? E é muito bonito como que você vai realmente isso, né? E aí quando você traz essa paisagem que agora habita no seu próprio corpo, o seu corpo como morada dessa paisagem, né? A gente percebe nas fotos, nos trabalhos, como se coloca diante, né? Essas plantas todas assim dentro da casa, né? Então é como se fosse criando um ecossistema para você estar perto dessa natureza, né? Que talvez agora esteja um tanto quanto distante, não tão próximo daquele primeiro momento de infância na cidade lá pequenininha, muita paisagem, né? Mas aqui na cidade, como é que eu faço? Então agora a cidade, né? A paisagem, né? Assim, brota deste corpo, né? Não é uma coisa mais distanciada, né? Eu não sei, eu fiz uma leitura assim, não sei se isso faz sentido para você. Faz sim. É uma coisa que é tão importante como você estava falando dos processos que eu vou acessando, né? Que às vezes a gravura não dá conta, e por mais que eu seja uma grande amante da gravura, eu estudo ela profundamente, e Sim, eu tenho um compromisso com ela, com as sim, práticas gráficas. sim. Eu também quero contribuir com a propagação disso, né? Sim, Mas isso é uma parte muito relevante no meu trabalho, mas não só. O assunto o assunto para mim é muito importante, sabe? Você sim, me falou do tema do nome que eu dei para o mestrado, né? Para os trabalhos, para o grupo de trabalhos que eu fiz no mestrado, que é o Habitar a Paisagem. Foi uma forma de falar é, através daquelas séries, porque também isso acho que é uma coisa bem recorrente, né? Bem sim, visível. O meu trabalho sempre sim, acontece em séries. E essas séries sim, estão acontecendo cada vez mais lentas e mais longas. Essa que eu estou sim. fazendo agora comecei em 2019 e devo terminar Uau. ela na metade do ano, mais ou menos. E eu gosto disso, porque ali eu vou destrinchando, eu vou, eu vou me envolvendo com aquilo, sabe? Sim, sim, Com o que eu estou falando, com aquele trabalho, e também, aí nesse caso específico do corpo cultivo, é, tem uma
tem um exercício de esgotamento das possibilidades, eu acho que seria impossível esgotar. Sim. Eu poderia, mas vai chegar num momento que aquilo vai virar uma monotonia que já não me agrada mais, né? Sim. Bom, eu acho que não estou sendo muito clara. Não, tá claro. Tô entendendo. Não, Viajar. estamos acompanhando, porque faz sentido, porque. E aí, sabe o que eu acho bacana, ô Clery? Que é um pouco na contramão, né, do que a gente vê por aí, e que eu acho isso muito salutar, na verdade, né? É quase aquela coisa, sabe, do slow food? Cara, gente, vamos acelerar um pouco, né? Porque, cara, por que eu tenho que produzir, já tenho que entregar, não sei o quê, eu tenho que estar no circuito? Não, peraí, eu tenho um projeto, ele é a longo prazo. Eu vou entrando em todas as camadas até aquilo. Cheguei onde eu queria chegar, todas as densidades, todos os processos, que é isso que você está falando, que é o destrinchar. E se permitir o tempo necessário para esse trabalho acontecer no tempo que ele precisa acontecer. Então, isso também é uma maturidade, né? Porque hoje é uma coisa de urgência que é uma loucura, né? Tem que já estar e pá, pá. Não, ok, eu tenho um trabalho que é a longo prazo, né? E eu vou dar o tempo dele amadurecer até o tempo que ele é necessário e até o tempo que ele faz sentido para mim. Aí eu deixo ir. E aí inicio um outro, né? Com toda a força e aprendizado de tudo aquilo que eu experienciei tecnicamente, emocionalmente, historicamente, de relações, etc. Um monte de coisas, né? Um monte de camadas que eu acesso quando eu estou naquele lugar daquele tipo de produção, que no caso agora é o corpo cultivo, né? Até aquilo assento. Aí eu abro, né, um caminho para uma outra possibilidade, né? E é muito bacana isso, sabe? É muito bacana. Não muito comum, mas muito bacana, entendeu? E assim, eu vou conjugando algumas coisas que têm a ver com projeto, com algumas delimitações. Sim, Eu havia pensado lá no início dessa série que ela teria 50 gravuras, e todas são gravuras únicas, né? sim, Mas elas partem das mesmas matrizes. E sim, eu vou recombinando, reassociando elas. E aí que entra esse exercício de esgotamento. Porque às vezes eu chego num beco sem saída, e normalmente isso vai me apresentar outras possibilidades de desdobrar essa série. sim, O sim. final dela agora, que eu estou trabalhando essas últimas semanas, eu comecei a sobrepor duas gravuras. E daí isso Nossa, deu um aí abre nó. outra coisa, né? Isso deu um nó no Abre meu para outro cérebro. lugar, né? Mas isso é que é o tesão da coisa, sabe? Porque Sim, agora eu estou trabalhando não só porque as gravuras, essas gravuras elas já não têm uma camada, não tem camadas distintas como normalmente a gravura tem, né? Como eu trabalho sim, com carimbo, isso acaba entrando quase no pensamento pictórico, né? E entra o sim. desenho também em alguns pontos. E aí, agora, quando eu entrei com essas duas, eu demorei um pouco até conseguir delimitar, porque também eu tendo duas camadas soltas, eu posso fazer inúmeras associações. Isso Sim, começou a, sim. a, a ficar muito São confuso. variáveis, né? Na verdade, você colocou mais uma variável, aí a coisa multiplica pelo Mas daí número eu de crio variável possível, né? eu chego nas regras que eu vou escolher, o que eu vou. Não são regras aleatórias, eu concluo elas, né, por me envolver com aquela situação por um determinado período, e daí isso fica claro para mim, eu coloco. Agora eu tô fazendo as duas camadas simultaneamente. Isso Olha talvez que eu legal. consiga parar nos 50, mas aí vamos ver, porque também aconteceu uma coisa que foi a necessidade de começar com outro trabalho, uma outra série que eu fiquei um tempo fazendo simultaneamente as duas, Sim. que é uma de gravura em metal, que é bastante desenho em ponta seca, que eu estou fazendo crochê em volta. E Isso foi aí, também uma isso que eu ia falar, que aí você está fazendo nos tecidos, não é isso? Você está fazendo crochê, uma nos tecidos. É crochê, quando você mas, faz agulha e linha, né? Faz com uma mas você está agulha e imprimindo em linha, tecido, não? É no tecido? Não, no papel mesmo. Porque no quando eu vi papel. as imagens, eu fiquei achando, nossa, isso parece aqueles paninhos de cozinha, né?
Você volta lá atrás, nos paninhos de cozinha. A imagem, né, do crochêzinho, e tem a imagem, né, e tem as frases, né? Eu falei, olha só que interessante. Eu queria falar um pouco sobre o que você mencionou da relação com o habitar a paisagem, né, com o corpo na paisagem. Eu gosto muito de discutir isso. Se eu olhar de uma forma ampla, eu sempre menciono isso, que o meu Sim, trabalho fala de natureza e civilização. Então, é muito complexo tudo isso. sim, Então, em, sim, em sim, determinados trabalhos, eu foco em algo, como muitos trabalhos do Habitar a Paisagem, tinha esse distanciamento, né, sim. da, Se observava a da, natureza, né? da observação da paisagem, de Sim, recortes de elementos da paisagem. Mas sim, já teve um vídeo que chama Autopaisagem, que tinha já a relação do corpo com aquele lugar, né? sim. E também já tinha umas fotografuras que era o meu O rosto, rosto com, assim, com as é, plantas tomando com as conta, plantas né? tomando conta. Sim, sim. Que isso tem algumas coisas que eu não consigo transformar em palavras, né? E nem O que precisa, né? é, não, não. Mas E para mim nem tem faça isso, falar, né? é como se eu estivesse falando sobre a paisagem. Sim, Eu lembro que na minha sim, banca, o Gucci falou que aquele trabalho era uma performance. E sim, isso é algo que eu quero ainda olhar com mais atenção e pensar mais nessa sim. questão da performance dentro do trabalho, mesmo isso acontecendo na produção de imagem. Porque às Sim, vezes você produz a performance é, na, no percurso da execução daquela imagem, né? sim, E ela aparece de alguma maneira como registro, talvez, sim, desse percurso. sim. É, aí é um outro lugar, né? Mas eu acho que assim, a experiência do corpo na performance te traz um dado que é totalmente diferente do corpo representado na gravura, sabe? São duas coisas totalmente diferentes, né? Então acho que é isso que te traz uma camada de entendimento, né, de que corpo é esse que está conversando com a paisagem, né? E aí você leva essa informação depois para a gravura, porque são duas experiências de corpo totalmente diferentes, sabe? O corpo representado na gravura e o corpo como arte, né? O corpo no lugar da performance, conversando inclusive com essas questões que você traz, com a própria natureza, né, com o entorno, com os espaços arquitetônicos, com intervenções, né? Você tem esse trabalho de intervenções, mas essa experiência do próprio corpo, né, junto com o tema, né, nu e cru, é você, o teu corpo e o tema, você e a paisagem, você né, os espaços arquitetônicos, isso te traz né, uma percepção, talvez, né, desse assunto que você está investigando, né, leva isso para um outro patamar, né? Eu sei porque isso é muito comigo, assim, sabe? Esse trânsito da gravura para a performance, da performance para a gravura. E aí é incrível, né? Porque na hora que você experimenta lá, você volta, e aí a gravura, que é o desafio da gravura, que eu acredito, né? É que você tem que dar condições para aquela uma imagem, que é uma imagem síntese, né? Conter todas as densidades de significados e emoções que a gente quer colocar numa imagem. E enquanto que a gente está no corpo em performance, né, a gente vive, né, as várias nuances das densidades dessas emoções e desses assuntos que nos atravessam. Agora, a imagem impressa ela é uma só. Então, ela tem que ter uma síntese muito poderosa. E isso é de uma complexidade absurda, mas são experiências, né? Eu penso muito a matriz como um lugar instável, que Sim, possa a construção da imagem tem muito isso em alguns trabalhos, que o trabalho é a impressão com variações ainda sim, normalmente dos estágios de construção da imagem da matriz. Então sim, me encanta muito essa cada variaçãozinha que você faz para construir essa imagem na matriz, eu gosto de registrar isso. E sim, adoro a ideia de que aquilo deixa de existir, de que é uma imagem impressa, partiu de sim, uma matriz física, mas aquele estado não existe mais.
Existe sim, um, existe dois às vezes, né? Tem um sim, trabalho que eu não sei se você viu, que é uma videoanimação, um trabalho chamado sim. Lago, Esse que é do peixe, do peixe, é. é lindo aquilo. É É. lindo. Eu tô para E é fazer um outro bacana, né? dele. É, não, eu achei muito interessante. E aí tem uma outra coisa que eu queria que você trouxesse um pouco, né? Isso você já falou, né? Do cor-paisagem, das plantas, né? Os carimbos, né? E aí tem uma coisa interessante, sabe, Cleri? E aí eu gosto de trazer, que é assim, não puxando a sardinha para o nosso lado, claro, né? Mas você é uma artista mulher, né? E aí, assim, a gente tem muito nesse circuito da gravura, muitos, né, colegas, né? E como que é essa conversa, né? A gente tem poucas, né, artistonas, assim, gravadoras. A gente tem, mas no geral da coisa, né? Não é muito comum, né? A gente tem mais, tem uma geração mais nova chegando, né? Como que é para você isso, né? E aí a gente entrando um pouco nessa seara, né, das mulheres nas artes, né? Você como gravurista, performance, etc, etc, etc. Como que você tem essa percepção assim da? É uma percepção. Até esse final de semana eu fui conhecer o Museu da Casa da Xilogravura e percebi assim, uma coisa que é natural, Sim, infelizmente. A gente sim, vê que se a gente chegar a 30% é é muito. muito. Lá acho que Sim, era 10%. Eu sim, tenho feito esse cálculo há muito tempo. Mas te respondendo como eu me sinto, sim, eu acho que eu tenho a sorte de ter sido uma das poucas mulheres que nos últimos tempos tem sido considerada sim, nesse lugar, sabe? sim, sim, E eu sou muito marginal ao sistema da arte, né, Kátia? sim, Eu não concordo com muita coisa, assim, eu não entro no esquema de participar de salão. sim, Eu sou muito crítica a como o artista, nós somos trabalhadores, né? Pensando que nós, artistas, somos trabalhadores e o nosso trabalho muitas vezes não é considerado trabalho que deva sim, ser remunerado, né? E os sim, salões são isso, né? Os salões de sim, arte são isso. Eu nunca concordei. E assim, tem uma construção que a gente vai fazendo do currículo artístico que eu sim, não aderi, sabe? E sim, isso me prejudica também em algumas coisas. sim, Mas eu me sinto melhor dessa forma, sabe? sim, E assim, eu acho que nesses últimos anos agora, está acontecendo um movimento de tentativa de uma reparação aí dessas lacunas, né, da presença feminina nos acervos. É, mas tem chão, né? sim, Porque aí começam a surgir vários questionamentos. Existem menos mulheres produzindo? Acho que hoje, atualmente, não. Hoje sim. tem Hoje tem um número bastante gente. equiparado. Se a gente fosse ver Sim, num período anterior, onde a condição de ser mulher nos impedia de exercer mais funções, né? Agora a gente conseguiu exercer, sim. sobrecarregou, a gente faz tudo. Sobrecarregou, né? Canta, dança, sapateia, chupa manga, leva filho na escola, volta, fica no ateliê, fica lindona pro marido e estafa! É isso. Sim, né? É. Mas tá Então, tudo mas certo. assim, eu acho que é um momento que as mulheres precisam se colocar, se posicionar e se abrir para conversar sobre essas coisas, questionar essas coisas. E Sim, assim, não adianta criticar, não adianta. Eu acho que tem algumas coisas assim, tipo, não adianta a gente querer. é, Enfim, tem certas lutas que são inválidas. A gente precisa rever a sim, estrutura. É a estrutura que é desigual. sim, sim, E nós, mulheres, precisamos, sobretudo, né, apontar para essas coisas, questionar sim, essas coisas, para que
a coisa seja mudada no eixo, senão daqui a pouco essa onda de feminismo sim, que a gente está sendo autorizada sim, a surfar, daqui a pouco isso passa e a gente vai continuar na mesma, né? sim, Porque sim, estruturalmente não muda, não muda, não sim, tenho visto mudar nada. sim, sim. E aí, sabe o que eu acho bonito, né, disso tudo que você traz, assim, que é, né, além do seu trabalho, né, o posicionamento é super claro, né, você traz, né, e a gente está aqui, né, discutindo o lugar da mulher, blá blá, um monte de coisas que são super importantes, né, e esse privilégio de estar podendo fazer o seu trabalho artístico, tudo, a gente sabe que é uma condição que não é que é diferenciada, é uma condição que é conquistada, né, Clarice? Você saiu lá daquela cidadezinha pequenininha, veio até São Paulo, conquistou o seu lugar, a gente sabe que isso também são posicionamentos, é passinho de formiguinha, então assim, ninguém chega onde está num passe de mágica, né? São escolhas, né? São escolhas e a gente vai seguindo, né? E eu acho que tem uma coisa muito bonita que você traz no teu trabalho, né? Que a gente bate o olho e aí a gente percebe assim uma Clery tão suave. Você fala, né, da coisa da paisagem. Ok, você é posicionada, mas tem uma suavidade, sabe? Tem um feminino gostoso da gente olhar, porque não é aquela bandeira assim, sabe? Ah, o trabalho tem que ser feminista. Não, sabe? É um feminino que é. Não estou querendo usar palavras que são batidonas, mas assim, tem uma suavidade na produção, sabe? Assim, é gostoso de ver. É gostoso de ver no sentido assim, cara, nem sei a palavra perfeita para isso, né? Mas é isso, a palavra que vem para mim assim, tem um posicionamento e tem uma suavidade, sabe? Ele é firme. É um Como feminino firme, é um feminino firme, é isso, sabe? eu Ele escuto, é e aí é bonito de ver, entendeu? Então, se a gente olha, né, e essa última série que está fazendo, né, o que está terminando, o Corpo Cultivo, né, a gente vai ver no embate, né, e aí a gente vai aproximando e vê assim, cara, a trabalheira que é para fazer essas imagens, não é um negócio fácil. E aí, assim, toda a complexidade, né, do pensamento da matéria, das sobreposições, de onde que coloca, né, e é um corpo que é seu corpo, você se coloca também, né, é do tamanho do seu corpo. E aí todas essas conversas, né, esses diálogos com, né, com todas essas plantas que entram, saem, habitam, né, então você se relacionando com isso tudo, né, desse jeito, assim. Então ele é forte, mas tem uma sutileza, sabe? É quase uma elegância. Eu vou falar assim, eu acho que a palavra é essa, uma elegância, assim, mas uma elegância não no sentido do bonitinho, sabe? Ele é firme e posicionado e tem essa elegância, essa suavidade. E eu acho isso muito bacana. Sabe? Tem um statement, mas não preciso bater na cara, entendeu? Tipo assim, porque tem trabalhos que é assim, tudo bem, tem gente que gosta disso. E tá tudo certo, cada um com sua. Mas assim, você se posiciona do jeito firme, mas tem uma suavidade. Se é que isso faz sentido, né? é Posiciono muito firme, mas tem uma suavidade. é bom ouvir isso, porque é uma busca também, acho que na forma de comunicar de um modo geral, na forma de me relacionar. Eu já fui uma pessoa muito agressiva, agressiva mesmo de ser estúpida, sabe? Sim, De não conseguir controlar as emoções e acabar falando alto. E aí não demorou, foi muito rápido que eu percebi que isso não é nada estratégico, que isso, não. além de me poluir, de me trazer, de propor um canal de comunicação Sim, pontudo, né? Não traz frutos sim, profícuos, né? sim, Não sim, propõe. Então sim, eu penso nisso há muito tempo já, de propor canais de comunicação que vão ser papo reto, sangue no olho, sim, mas a gente pode falar, e assim, eu criei uma filha. Eu também ali foi um lugar de exercício de comunicação sim, respeitoso, buscando entendimento, recuando às vezes, né? sim. Bonito. Enfim, é uma proposta de vida mesmo, de forma Sim, de estar no mundo. sim. Mas eu não quero ficar mansinha, dobrada. Não, Não, não. eu estou Mas aqui. É igual a gente fala de música que a Maria Bethânia canta, que é
igual a haste fina, que qualquer vento entorta, mas... O bambu, né? É a história do bambu, né? Das varetas de bambu, né? Elas dobram com o vento, mas elas estão lá firme. Então é exatamente isso, sabe? É um feminino firme, posicionado, mas não perde, né, aquela leveza do feminino, a suavidade, sem cair para o lado piegas da coisa, sabe? Então, assim, a mulher forte, posicionada, mas mantém a sua feminilidade, mantém a sua suavidade. Eu acho que isso um pouco periga da mulherada perder quando sai para esse mundo desbravando e brigando pelos seus direitos, não sei o que, elas perdem um pouco isso. Eu percebo isso. E aí você entra nessa figura que você falou, eu vou lá, eu vou brigar, eu vou bater. Né? E aí, né, se você está nesse lugar de vou gritar e vou bater, né, você vai receber isso também, né? Se você sai para porrada, você vai receber porrada, claro, né? Agora, se você vai na sutileza, não é que é uma artimanha, mas assim, eu estou firme, estou posicionada, eu sei os meus limites, eu sei dar o limite para o outro e nem por isso eu perco, né, a minha suavidade, a minha leveza, né, aquilo que é bonito, né, que está em nós mulheres e está tudo certo, né, sem cair né, no estereótipo, né, de molezinha dócil, né, e bonitinha. Não é isso, né? Então, firme e posicionado, né? Então, eu acho isso muito legal. Acho isso muito Eu legal. brinco por dentro, né? Porque eu acho que quando a gente às vezes fica montando uma figura dócil, se isso não é sincero, isso pode ser corrosivo para dentro e Sim, é péssimo. total, né? Total. Mas eu queria falar uma coisa sobre essa série que eu interrompi, da gravura em metal, com crochê. Ela vai ser uma série mais agressiva. Sim, Por isso que eu resolvi parar, porque estava também ficando estranho para mim fazer duas séries simultaneamente. Mas ela é uma série feminista. Sabe? Ela é uma sim. série onde eu vou me posicionar Posicionada. forte. E assim, é uma série que também tem a ver com. É muito uma elaboração do ser mulher, sabe? Eu acho que tem algo Sim, de psicanálise, eu tenho me aproximado muito da sim, psicanálise, então sim, vão ter muitas coisas. É claro, eu não gosto de ser literal nas imagens, né? Eu não gosto de ser, embora eu sim, trabalhe, eu sou figurativo, trabalho com figuração, não sim. consigo Mas é nem. diferente, né? Figuração e ilustração é totalmente diferente, pelo amor de Deus, né? Não vamos Mas, confundir as coisas. mas vão ter umas cenas bem pesadas ali, sabe? Sim. Mas aí São entra necessários. essa coisa do crochê, eu acho que traz uma delicadeza, até uma certa ironia para os Sim, trabalhos, porque também esses trabalhos vão acontecer. Tem algumas que já estão lá no meu sim, Instagram. Tem um jogo americano, por exemplo, que é uma isso. série dentro da série que eu chamei de jogo americano, e ele vai estar apresentado numa mesa, né, como se fosse sei Um lá, uma jogo mesa americano. posta ali. Sim, sim, Tem umas cenas ali, sempre com o sim, prato, acontecendo alguma coisa com o prato. Então tem muita sim, simbologia, mas sempre tratando desse lugar da mulher, do lugar da mulher dentro da casa, porque eu sim, vou usar muito esses suportes que são usados na casa, como lençol, fronha, cortina, sim, sim, de sim, mesa. sim. E algumas coisas vão estar desconfiguradas disso também, sabe? Que Algumas legal, coisas vão estar no meio do caminho, assim. que É, o legal. meu, também não vou. Tem uns tapetes, Olha que legal. mas essa vai ser. E também vai ser uma série muito longa, provavelmente nesse tempo aí que eu levei essa, uns 2 anos. Ah, que legal. Já estou morrendo de curiosidade de ver. Bom, vamos lá. Nossa, gente, já tudo isso.
Tem uma coisa também que você traz aqui, aí é essa coisa da Cleri, né, educadora também, né? Tem vários projetos colaborativos, né? Eu vejo que você gosta disso, vai para a rua, né? Aí monta ateliê junto com as pessoas, faz grupos, né? Esse lado de levar, né, essa ação artística para outros lugares, né? Eu achei isso muito bacana. Mas a gente não vai conseguir terminar isso aqui hoje. E aí tem sempre aquelas perguntas, né, jocosas de final de live, e as pessoas ficam curiosas para saber. E aí é um convite, assim. Cleiri, se você pudesse convidar um artista, pode estar vivo, pode estar morto, não interessa, tá? Tanto faz. Se você pudesse convidar um artista, que pode ser de qualquer área, cinema, pintura, gravura, sei lá, você convidaria para um diálogo, que nem a gente está fazendo aqui, um cafezinho. Aquele artista que você admira, você fala assim, puxa, adoraria sentar e conversar com barará, 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 barará. Quem seria essa Viável, tem que pessoa? ser possível ou pode ser na esfera do impossível? Pode ser do impossível, já pode ser de 100 anos atrás, 200 anos atrás, não tem problema. Mas assim, quem que você fala assim, puxa, se eu pudesse sentar e tomar um café com fulano e conversar sobre sei lá o quê, quem que você convidaria para um diálogo criativo? Eu queria convidar a Belkis Zayon. É uma artista Belchizeyon. Belkis Zayon é uma artista cubana que eu encontrei numa pesquisa que eu estou fazendo. No início da pandemia, eu comecei a orientar um grupo de pesquisa sobre mulheres na gravura. A gente tem inclusive tem um Instagram lá, se alguém tiver curiosidade de conhecer, a gente está postando as artistas que já foram pesquisadas. Tá. E comecei a buscar artistas em lugares menos prováveis, né, de que a gente tem acesso. E eu acho que foi, na verdade, eu acho que foi uma fala da Rosana Paulino que eu, Sim. que eu tive o nome dela e daí fui pesquisar e fiquei alucinada. E agora, na última Bienal, tinha uma sala com o trabalho dela que eu... Sabe aquela coisa que você tem um encontro, que o trabalho te arrepia, Sim. É te... uma delícia quando acontece isso. Isso. Porque a gente espelha, né? A gente espelha de um jeito maravilhoso, né? Que mexe com tua cabeça, que você sente no corpo a emoção de estar naquela presença, a gente sabe que não acontece assim, né? É Não, é bem coisa. raro. Poucas E é, vezes. mas ela é uma artista que morreu muito jovem, né? Mas Sim, se eu pudesse, eu tenho muita curiosidade. Eu sim. queria muito conseguir conversar e perguntar coisas para ela, até de ordem técnica, porque eu acho que o trabalho dela é magnífico. Sim, é magnífico. Não, Olha, é olha, insano. É insano. entender Muito muito bem, né, bonito. que foi feito com tamanha excelência. Sim. Então, seria ela. Muito bom, muito bom. Tá vendo? É bom perguntar essas coisas, né? A gente nunca sabe, né? E aí a outra que eu ia perguntar aqui, como é uma live de diálogos criativos sistêmicos, mas você já respondeu lá no começo, a gente pode pular, que era assim, quando trava, o que que você faz? Mas você já falou que não trava porque você está sempre tendo milhões de ideias. Então a gente pula e vai perguntar se você, uma dica para quem está começando aí na carreira artística, o que você poderia trazer assim para um jovem Olha, artista, porque muita gente jovem vê essa aqui, né? Então assim, puxa, eu gostaria de ter ouvido tal, claro que, né? Se alguém tivesse um dia me falar tal coisa, eu acho que me ajudaria né, eu cortaria um caminho. Claro, não tem atalho, a gente sabe que não tem atalho, mas assim, que dica que você daria para alguém assim que está no início assim, de um processo eu experimentei um criativo, de uma pouquinho, carreira? eu nunca sei assim que eu nunca travei na vida, eu já travei sim. E o que me trava é o sistema da arte. É Tá, pensar, e às tá. vezes eu penso em mudar de profissão, mas não é porque eu não estou tendo vontade de trabalhar ou não tenho ideias, é porque eu fico pensando por que ser artista? Para que ser Sim, artista? Sabe? sim, Qual é o sentido se eu não concordo com muitas coisas desses sistemas de validação sim, de uma produção? Para sim. que eu continuo produzindo? Então, eu vou É.
vou me relacionar com o quê? Com quem, com quem? Isso é meio assustador, mas aí tem aquela opção, né? Ou eu me invalido de vez, ou eu crio um ecossistema próprio. É isso aí. É isso Aí você aí. olha, né, É isso que de uma perspectiva de um pensamento mais positivo. Não, então ok. Aquilo lá eu não, como é que fala? Eu não me alinho, né? Não concordo com muitas coisas. Ok, então, né, o que eu posso fazer? Criar o meu próprio ecossistema, né? E criar outros modos de existir fazendo aquilo que eu gosto de fazer e que, né, me alimenta, né? Eu não vou brigar com o sistema, eu vou criar outro ecossistema. Dá trabalho? Claro que dá, mas é possível, né? É possível, né? o que a gente É está fazendo possível. aqui é um pouco isso também, né? É isso que a gente está fazendo aqui, exatamente nesse momento. A Kátia criou um ecossistema paralelo de poder falar da produção das outras pessoas, também falar do meu trabalho, que isso não existia. Então, assim, a gente cria uma situação, né, de, sei lá, é assim, né? A gente não sabe, de repente algo acontece e você vai criando outros caminhos, né? Outros caminhos. Então é isso aí. E aí, assim, próxima exposição. Tá rolando? Eu vi que tem um negócio aqui que está acontecendo, o Imerge com Laerte. Já foi, isso foi em 2020, né? 2022. Tem exposição chegando, você está planejando, quer divulgar, está no segredo ainda. Bom, eu vou responder isso e depois eu vou voltar que eu quero dar a dica para os jovens Ah, artistas. sim, nossa, esqueci. Eu juro que eu não vou desanimá-los. Mas quando eu entrei nisso, eu vou começar por isso. Quando eu estou orientando as pessoas, embora eu trabalhe muito no sistema informal, não tenho. Eu gostaria também de trabalhar em alguns casos aí no ensino formal, mas até hoje eu trabalho muito em orientação Sim, de sim, projeto sim, ou orientação de ordem técnica. sim, Mas de uma maneira bem ampla, que eu diria, para quem está começando, olhar, buscar o que é a sua arte lá para dentro, sabe? sim, É claro que a gente sim, sempre vai ter referências, vai se nutrir, vai sim, estudar, vai ver coisas, mas quando vai produzir, não tentar encaixar a sua produção em sim. mercado, que vai dar No certo, modismo, né? está sendo consumido. Eu acho que isso é É, uma fórmula para não ser um artista sim, consistente e, e para sofrer, né? sim, Porque, sim, porque eu acho que a arte é um lugar de elaboração do eu, assim, de si sim, e do seu estar no mundo. Eu acho que a com gente tem um certeza. grande privilégio, eu tenho certeza de que eu consigo me manter sã nesse mundo, sã, claro que com os embalos, mas porque eu Sim, produzo, sim, sabe? Eu acho que sim. eu converso muito com pessoas que não são artistas e vejo que esse lugar que a gente tem de, É um de, lugar de de expressão, né, o Cleiri, né? Você tem uma congruência, né, com aquilo que é então, você consegue você, falar com, uma os- linguagem que não com precisa você tá ser no mundo. se aquilo ali vai ser lido, não tem isso, né? Você vai, sei lá, vai elaborar situações aí Sim, da tua vida através do trabalho e colocar sim, isso na roda, para que sim, isso afete as pessoas, algumas, né? sim, E que através disso você possa estabelecer também, né? sim, Eu gosto eu legal. participei de fala com alunos de uma colega, e é tão legal também ouvir assim, como o trabalho chega nas pessoas, né? Sim, isso é muito gostoso. Isso é Cleiri, a muito bom. gente tem 5 minutos. 5 minutos para acabar, porque é 1 hora de live, não é isso? Pelo menos era no Instagram, senão ele derruba, né? E eu quero gravar. O que eu tinha perguntado? Ah, se tem próxima exposição acontecendo. E se você dá aula no seu ateliê, se você quer divulgar alguma coisa, aproveita nesses 5 minutos. 4 Tá. minutos, para falar a verdade.
Eu dou aula no meu ateliê, faço, não tenho coisas montadas fixas. Às vezes eu faço uns cursos temporários, mas enfim, faço acompanhamento de projeto e lá eu foco mais na gravura, nos processos Sim, gráficos, os mais variados possíveis. Exposição, tem algumas, mas eu não gostaria de falar porque é tudo tá, possibilidade, convite. ótimo. Mas eu quero agora montar uma exposição do Corpo e Cultivo ainda para esse ano, para o segundo semestre. Montar Tá, uma exposição com a série completa. Mas legal. isso tá eu quero, ainda não está agendado. E eu acho que agora eu não estou participando. Ah, estou participando de uma exposição coletiva no Museu da Casa da Xilogravura, Tá, que é tá, que legal. organizada pelo Clube Gráfico. Vários Sim. artistas da gravura que estão com trabalho lá. Legal. Isso. Cleiri, super obrigado. Estou aqui no relógio para não ficar aflita. Ó, um monte de gente entrou, falou que você é linda e maravilhosa, que tem um trabalho potente, etc. Eu nem vou ler de todo mundo aqui, mas no geral é isso. Tem um trabalho incrível. Gratidão por você participar. Então, quem tiver aí a fim de aprender, né, estilo, ter acompanhamento de projetos de estilo, entre em contato com a Cleiri, vai lá no direct dela. E assim a gente segue. Tá bom? E então, Bom, tchauzinho eu para te as agradeço pessoas. pelo convite, pela conversa, as pessoas que estiveram aqui, eu foquei tanto em fazer uma coisa de cada vez que eu não consigo ficar lendo as coisas aqui Estou passando e aqui. falando. Tá Oh, bom? meu Então, beijos, pessoas. Até a próxima, Diálogos.